Senhoras e senhores, sejam sempre muito bem-vindos a radiojara.com.br. Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. E junto com vocês somos os Fora da Curva. Hoje num dia muito especial. Isso mesmo, Alex. Nós temos aqui uma entrevistada, uma convidada que está aqui na nossa frente, não é isso, Alex? Exatamente, il parle français, sei lá se é assim que fala. Oui, oui. Oui. Merci beaucoup, mon amour. Um café, s'il vous plaît. O café. Messier. Seja muito bem-vinda, Márcia Sadi. Olha só a nossa representante furando a bolha. É o que nós estávamos falando aqui agora, assim. Muitas pessoas aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, às vezes a gente quer ter um atingimento maior de cultura e nada maior que a cultura francesa. Exato. E aí o que acontece? A gente fica, quando que vai vir uma situação assim? Quando que vai vir uma situação assim? Cara, já é. Qual que é? O sexto ano? O 11º? Sexto ano em Campo Grande. Nossa senhora, é o sexto ano em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, desse festival maravilhoso que é o Festival Varilux de cinema francês, E o povo perguntando onde tem? Olha aí, ó. E aqui- 6 anos já, gente. É o que é isso? sexto ano e a gente tem aqui na nossa companhia nada mais nada menos do que uma das curadoras desse processo aqui para Campo Grande. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, Alex. Né? Obrigada, Yuri. Mas vem Imagina. cá. A gente agradece a presença. Com certeza, mas Márcia, aqui para nós, papo reto. Vamos lá. Da onde que saiu essa vocação pro francês? É familiar? Como é que é essa história? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. No meu caso, é familiar. Enfim, comecei a estudar muito cedo, aos 11 anos. E já tinha Aliança Francesa aqui em Campo Grande. A Aliança está em Campo Grande há 60 anos, sempre no mesmo endereço. E no centro da cidade, ali na Maria Coelho, com a Pedro Celestino. Também sede do Consulado da França. No meu caso, o meu avô era libanês. E o Líbano foi uma colônia da França, então no Líbano se falava francês, então era um ambiente familiar dele. Quando ele veio para o Brasil, a família da casa da minha mãe se falava francês. Então, para a gente foi um processo bem natural estudar francês, quando todas as outras crianças e adolescentes estudavam inglês, né? Exato. Então, a gente era um pouco assim... Fora da curva. Fora da curva, exatamente. E é isso que eu fico fascinado, porque, por exemplo, como nós estávamos conversando agora antes da gente começar a entrevista, era oferecido francês, né? Na grade curricular dos alunos na escola pública. Sim. No tempo que a escola pública realmente, assim, não denegrindo o que a escola pública está hoje, ela está sendo sofrida muito em alguns processos. Mas anteriormente não existia escola particular porque a escola pública era muita qualidade. Muita É verdade qualidade. isso, Então tinha latim, tinha inglês, tinha francês, verdade. tinha tudo. E aí, de repente, num processo de desconstrução, o francês ele foi sendo deixado de lado, né? Sim. E aí as pessoas agora que querem fazer uma experiência na Europa precisa saber uma língua além do inglês, né? Por exemplo, tem inglês, tem espanhol, tudo bem, mas o francês é uma língua irmã, uma língua que baseia-se no latim. E aí eu pergunto, como que é esse processo? É muito difícil? Como é que muito isso? diferente do português, né? Porque a gente sabe que você é professora de francês Sim. e assim por diante. Aí depois a gente vai mergulhar aqui para esse momento festival. Claro, até agradeço. O que a gente sempre pensa é assim, mas o Brasil não tem nenhuma proximidade geográfica com a França, por que eu vou falar francês? Eu não tenho nada a ver com isso e tal. Acho que esse é um pensamento, né? Mas se a gente quiser furar a bolha, como vocês disseram no início, tem que lembrar que a França é o berço da cultura ocidental, de alguma maneira, né? Sim. Então, quando a gente pensa em gastronomia, moda, turismo, fotografia, artes de uma maneira geral, as humanidades, né? Literatura, ciência, a França é uma referência no mundo. Então, se você não tem uma viagem perto planejada, se você tem vê um prazer em estudar uma língua, um desafio mental, ou quer assim realmente sair desse mundo que a gente se coloca, enfim, o francês é uma língua que eu posso dizer para vocês como professora, em aspecto assim de ortografia muito similar. O que tem muito diferente no francês é a fonética, né? A pronúncia é completamente diferente. Sim, é verdade. E eu diria que a escrita. Então, no alfabeto, você tem basicamente todas as letras do alfabeto para colocar. A acentuação é um pouco, né? Tal. Mas, assim, em termos de língua, é muito, muito próxima do português. Por quê? Porque deriva do latim. Exato. Então, é bem capaz de você pegar um texto em francês e falar, bom, eu deduzo que seja isso, e seja. Né? Não vou dizer que é 100% de transparência, mas é uma língua próxima. Agora, a pronúncia realmente pega um pouco. Muda. Porque às vezes tem alguns S's que não pronunciam, né? Tem alguma coisa Total, assim. tem É só.
Ele vai falar, tem. No português as letras todas são pronunciadas, né? Mas em algumas línguas, como o inglês, como o francês, algumas letras são mudas Não, mesmo, às vezes né? você precisa de 3 letras para fazer um som, tipo beaucoup. Então você tem uma palavra com quase 7 letras, desculpa. E você pronuncia só 2 sílabas, né? Beaucoup. Exato. Se a gente tivesse um quadrinho aqui, eu já escrevia. Bordeaux, por exemplo, né? Isso É aí. Bordeaux. Mas olha, vou falar um negócio, hein? A gente tá falando aqui que é muito parecido com a língua portuguesa, mas a língua portuguesa é muito difícil. Muito difícil. Ela é muito complexa, muitas Muito, você tem toda a conjugações, e cada verbo em cada pessoa, Tempos cada tempo verbal. verbais, É a mesma coisa no exatamente. francês, então. No francês são os mesmos tempos verbais do português, entendi. então tem uma certa complexidade. É uma língua que tem que estudar, não é nada tão pesado. A gente fala, é difícil. Gente, para brasileiro, difícil é alemão, difícil é holandês. Exatamente, que é completamente diferente a matriz. Tem até algumas Totalmente. letras a mais, assim, Não, né? não, é muito intuitivo pra gente que é brasileiro. Outra beleza. coisa, também depende do teu objetivo. Total. Às vezes você só quer fazer um turismo, só quer aprender o básico. 1, 2 anos você resolve isso e tá em contato com a língua. Então o que eu pergunto pra você é o seguinte. Tá tranquilo, tá tranquilo. A gente tá te ouvindo bem. Que bonitinho. Mas aí você vê a Aliança Francesa. Você falou que é uma instituição que tem 60 anos. Né? Quem trouxe para Campo Grande? É em Campo Grande, porque o negócio por exemplo, eu sou da época de Versalhes. Mentira, eu tava maratonando esse final de semana, achei muito legal. E aí o que acontece? A gente começa a visualizar que a França era realmente referência em quebrar padrão. Perfeito, Alex, é isso mesmo. Né? Então, tipo assim, existe um mundo antes, né, dessas gerações francesas que vieram, sucederam e dominaram o planeta, inclusive em aspecto ideológico, cultural e todo o processo. Certamente. E aí ela veio aqui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Isso. há 60 anos atrás. Quem que trouxe? Consegue lembrar dessa história? Você Sim, concorda? claro. A nossa antiga presidente, hoje falecida, professora doutora Maria da Glória Sarrosa. Professora Glorinha é muito assim, uma figura muito conhecida em Campo Grande, né? E no estado. Sim. A professora Glorinha era do Ceará, morou muitos anos no Rio de Janeiro. Inclusive, tem uma história bonita que conta que ela estudou no mesmo colégio da Judite, filha do Carlos Drummond de Andrade. Então, ela realmente era super envolvida com a cultura. Ela que trouxe o teatro para o Mato Grosso do Sul, literatura, foi uma das primeiras professoras da Universidade Federal, foi secretária de cultura, enfim. Vou passar aqui amanhã falando dela. Currículo, né? Ela trouxe a aliança. A aliança chegou a funcionar na casa dela, para a gente ter uma ideia. E depois de muitos anos, ela foi para a sede, onde ela está até hoje, chegou a abrigar o consulado. Então, o consulado honorário da França aqui no Mato Grosso do Sul fica lá, neste endereço. E aí, o que é o espaço? É uma escola de francês, referência no mundo todo. As alianças francesas nasceram em Paris, no final do século XIX, 1835. Então, eles estão há mais de 138 anos no Brasil. A segunda sede da aliança foi no Rio de Janeiro. Então, o Brasil cedia a aliança mais antiga do mundo. E é interessante, porque a gente sempre pensa no francês no Brasil como a presença militar francesa, um pouco da colonização na costa do Brasil, né? Então, muita gente fala, nossa, mas quem que estuda francês em Campo Grande? Quem que está, né? Porque a gente está bem no centro do país. E aí o que eu posso dizer para vocês é que sim, tem uma colônia de franceses aqui, pequena, mas existe, muito no interior, proprietários latifundiários, assim, proprietários de terra. E como alunos a gente tem vários perfis e tudo que vocês puderem imaginar, de universitários a profissionais liberais, servidores, logicamente, muitos militares, com missões de paz fora, né, na África. Olha que legal. Bem variado. Porque o que acontece, por exemplo, você fazer uma missão de paz, você precisa pelo menos emergir na língua, ou então tentar fazer um processo de imersão. E por esse motivo que muitos militares utilizam também. Campo Grande, ele é muito mais em termos de migração, tal, muito mais assim, a gente conhece muito mais a colônia japonesa, né? Porque tem muito mais abrangência e enfim. Mas, de uma maneira geral, o fascínio que a língua francesa nos traz, ela é muito inteligente. Né? A frase da língua francesa construída, ela tem uma inteligência completamente diferente. Às vezes até uma conotação diferente. Você fala, oi? Né? Tem uma sagacidade. Tá? E aí vem aquela história, cara, um festival de cinema, menina. Mas como que é isso? Peraí que você vai responder pra gente depois do comercial. Porque aí a gente quer saber agora sobre o festival. Como é que é esse lance do festival? Como que funciona e quais são as regras para participar? Porque eu sei que tem ainda alguns dias de festival. Vai por aí. Eu sou assim, a gente vai pro intervalo rapidão e a gente volta daqui a pouco com Márcia Sade.
Eu ia falar que uma coisa em francês, mas não vou não, pra não passar vergonha. Dá um beijo, galera. Depois eu arranho aqui meu francês, hein? Tá, então depois dos comerciais a gente fala, e aqui, Márcia, a gente fala justamente assim, tá? Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. E eu sou a Márcia Sadi. Exatamente, e junto com vocês somos os Foras da Curva. Daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente tem mais uma conversa com esse talento, essa diva do francês. Olha lá. Vem que vem. Senhoras e senhores, eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri E eu Tavares. sou a Márcia Sadi. E junto com vocês somos os Foras da Curva. Como se diz, estamos de volta em francês. Nous sommes de retour. E aí já não vou estar conseguindo não, sabe, Alex? Tem um negócio ali de uma pronúncia que acho que não vou estar tendo, hein? Vamos repetir. Vamos lá. Nous sommes Nous sommes de de retour. 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 Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Nós somos da... Foi bom? Foi bom? Ó, foi Tá bom. vendo, minha filha? Tá achando o quê? Eu sou fluente em várias línguas. Eu falo português, eu falo inglês, eu falo muita coisa errada. Várias coisas eu falo, tá? Eu também sou fluente, eu falo da vida dos outros. Outro velho. Que são coisas que vão acontecendo. Na verdade, o que acontece, né? Hoje, por uma questão até de cultura, influência cultural, o americanismo dos processos é que estão, assim, predominando no Brasil, porque é uma influência realmente econômica e assim por diante. Direta. Entendeu? Então, é uma influência direta. Daqui a pouco vocês vão ver, daqui a uns 30, 40 anos, a gente já está falando francês de novo, está falando mandarim, né? Porque são as influências culturais que estão Antes aparecendo. da gente ir pro assunto de fato, deixa eu só fazer uma pergunta, assim, uma teoria que eu acho. Você acha que eles terem tirado o francês assim do currículo das escolas, você acha que é um projeto de tentar deixar a população um pouco mais refém, assim? Não vejo assim, Yuri. Acho que tem um viés, de fato, como o Alex falou, econômico, um poderio aí norte-americano fortíssimo. Então, o inglês, ele não é hoje só uma questão econômica, é a língua da internet. É a língua da tecnologia. O que capitaneia o mundo hoje? Vale do Silício. Então, desde o comportamento, o modo de vestir, a língua, a forma de pensar. Então, é isso. Eu acho que, enfim, eu trabalho por isso, porque eu trabalho com educação, mas eu tenho uma causa também, né? Claro. Que é a causa do francês, da educação. Essa é a bandeira. E aí, a ideia é de dizer, não é isso, é uma forma de resistência também, né? Uma língua de cultura, né? Sim. Porque senão a gente fica muito nessa... Na grade, na né? Fica vida muito de presa. iPhone. Tem que pensar um pouco, tem que quebrar um pouco isso. E eu acho muito digno, porque o que acontece? É isso que vai permanecer o pluralismo das culturas. Sim. Não significa que você vai deixar de visualizar uma cultura nova e assim por diante. Mas é importante a gente saber valorizar o que já foi conquistado, o que já foi criado. Exatamente. Entendeu? Então, por exemplo, existem alguns professores, por exemplo, a Fundação Bradesco, a Fundação dos Palmares mesmo, que eles fazem a manutenção da língua pátria, né? Ali não só o francês, mas também, por exemplo, a língua indígena, né? A língua das minorias. Então, isso eu acho que é muito importante para a gente poder fazer um conciliar, né? Sim, e olhar que essa é a nossa história também. Verdade. E esses foram... E tudo isso é basilar, tudo isso nos fundou, nos deixou até aqui. Senão a gente fica sempre numa lógica de consumo e uma coisa muito utilitarista. Eu preciso da língua para quê? Não é para quê? Eu não preciso né? É uma questão de reflexão, poder de reflexão. Acho que o francês abre todo um universo de olhar para o diferente, exercitar as tolerâncias. Tem que lembrar também que a França colonizou vários países na África, enfim, ilhas, Oceano Índico, América Central, e essas culturas estão dentro da cultura francesa de alguma maneira. Então, hoje a gente fala de cultura francesa, esse nome é politicamente incorreto. A gente tem que usar a cultura francófona. Francofone, ou seja, de países que falam o francês. Faz sentido. Olha. É claro, então você pensa numa pessoa, enfim, o Magrebe, vamos pensar assim, o norte da África, Tunísia, Marrocos, Argélia. É tudo africano. Não é bem assim. A África é um continente super plural, esses países têm um histórico de colonização, eles têm uma cultura própria, né? Muitos são refugiados na França, mas nem todos, então, porque a gente tem tendência a generalizar, colocar em bloco, né? Colocar em caixa. Mas eles são isso, eles são aquilo. Infelizmente, É a gente tem essa segmentação. francófona. Inclusive, muitos filmes do festival trazem essas temáticas delicadas que a gente não quer pôr o dedo. É verdade. Olha, E é põe o dedo importantíssimo. no... A arte, ela tem que incomodar de vez em quando, Exato, né? ele tem que colocar o dedo na ferida. É claro, é o poder. Né? Por exemplo, aqui mesmo na América do Sul, ainda eu acredito que é o Suriname, salvo me engano, né? Que tem a Guiana Francesa? Guiana Francesa, né? E que mais?
E lá para cima também, né? No meio. Vocês dizem desculpa que também utiliza francês. O francês aqui Haiti, na América do Canadá Sul, também, não tem? Canadá super. Canadá super. América Central. Sim. E você falou Guiana Francesa, Isso, certamente. Guiana Na verdade, a Francesa. Guiana tem uma história engraçada. É a maior fronteira com a França fora da Europa. A gente nunca pensa nisso. A gente pensa Olha de que França e Europa, né? É. Porque como é uma colônia francesa ativa, ela faz fronteira com o Amapá. Olha. Faz. Então é a maior fronteira em extensão territorial da França fora da Europa. Que massa! bonitinho. Você vê? Isso é cultura. Gente do céu! É isso que eu acho que é importante no diálogo. É estabelecer esses vínculos culturais. A gente ainda vive muito vítima das bolhas sociais. A gente já discutiu isso várias vezes aqui no programa. Então, por exemplo, tem pessoas que só têm a bolha social de visualizar um tipo de política, outro de outro tipo de política, e aí acaba provocando divisão. Aí outro discute religião. A gente está até conversando ontem justamente com uma personalidade aqui que foi o Eduardo, da cultura, e nós estávamos falando justamente isso. Tem coisas que a gente não discute. Religião, futebol e política. Mas, cara, a cultura faz parte de todo esse processo. Engloba tudo isso. Né? Então, quando você começa a trazer festivais de conscientização, festivais para poder apresentar, é aí que está a resistência, entende? Então, os Foras da Curva vem para isso, para a gente furar essas bolhas culturais. E eu já quero perguntar também, porque, por exemplo, a gente vive nesse mundo aí da globalização, que na verdade quem domina é os Estados Unidos, assim, né? É a língua inglesa e tal, os Estados Unidos é quem domina essa parte cultural de filmes e músicas e Produções tudo. de Hollywood, caríssimas, Tudo. efeitos especiais. Pro mundo inteiro, né? E aí a gente acaba ficando refém de um tipo de cultura só, né? Aí, de repente, não lembro que ano que foi, não sei se foi ano passado, que ganhou o Oscar de melhor filme, Parasita, que foi um filme coreano. Exato. A gente começa a enxergar um novo tipo de filme que a gente não tá acostumado. É um filme que é todos os gêneros ao mesmo tempo. Ele é comédia, ele é terror, ele é suspense. E a gente fala, ué, mas isso é possível? Aí a gente começa a vir. E aí chegamos no festival da Varilux aqui, com filmes franceses. E aí eu quero te perguntar, você que já morou na França, que me disse aqui pra gente, Nossa, o que você diria pra gente, assim, que é uma diferença que o cinema francês tem, que o americano não tem, que o brasileiro não tem, o coreano que a gente viu não tem? O que você acha que é a maior diferença, assim? Acho que o filme francês, não sou eu quem diz, né? O filme francês é um filme com um aspecto completamente realista. Ah, então, tá. quem está esperando efeitos especiais, alguém voando, sendo ejetado para o céu, não vai ver isso. James Então, Bond, o que é um filme realista? É um filme de uma pessoa geralmente comum, com um drama que qualquer um pode viver. Eu posso estar vivendo na minha vida, você na sua, Alex na dele, o ouvinte na dele também. Então você fala, nossa, e aí tem um viés de identificação. Você fala, nossa, mas se eu estivesse na pele desse cidadão, como que eu reagiria? Então são coisas que poderiam acontecer com qualquer um de nós. E aí eu acho que não tem nada mais fabuloso do que o drama humano. Claro. Que é a história da nossa vida. Imagina. Você senta pra ouvir a vida de alguém na real, a real mesmo. Para Você fala, ouvir, socorro. né? A palavra teatro, eu não lembro de que, acho que deriva do grego, né, que significa lugar de ver. Então o teatro é justamente essa quando você vai pra um lugar pra você se enxergar. Aquela história que tá acontecendo ali é a minha história. Me toca, exato. Então parece que o cinema francês tem isso, né, de pegar a essência do público que tá assistindo. Isso é muito interessante, é muito potente, é muito forte, né? Forte, então eu acho que as pessoas podem esperar filmes, assim, muita gente fala, não vou, filme cabeça. Não é bem assim. Filme cabeça, que Muita legal! gente pensa isso. Eu prefiro assistir um blockbuster. Então, tem que furar a bolha um pouco. Exatamente, tem que se permitir. Tem que olhar um pouco pro diferente, porque, assim, se eu puder fazer uma crítica, brasileiro tem muito uma coisa que eu acho engraçada, né? Anda de metrô, fora. Mas se vai pra São Paulo ou pro Rio, não. Não vou andar de metrô. Não é chique, não é chique, não. Metrô não vou. Eu vou me misturar. Ô, infeliz, você vai se misturar. Você é brasileiro, cara. O metrô em Nova York cheio de rato e você quer andar lá? Pelo amor de Deus. Maravilhoso. Olha esses grafismos aqui. Olha aquela ratazana que linda, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que é uma coisa pra gente pensar, assim, né? Você fala, eu vou... Essas cidades, por exemplo, que tem esses projetos de bikes municipais para você sim. alugar. As São Paulo já tem compartilhadas. isso, não vou falar isso porque é tudo marca de banco, né? Então, Eu não vou falar que é o Itaú, mas... Tem bis. Exato. A França, que começou com esse projeto, é um projeto piloto da cidade de Lyon, Paris imitou, de Paris para o mundo. Ok. Que bonitinho. Assim como outros projetos também de política pública. Então, você veja que a pessoa topa andar de bike fora. Não, mas fora daqui. Não é sujo. Então, acho que a gente tem muito pouco essa noção de civilidade.
né, eu vou entrar em discussões ideológicas aqui. Amo. Não, Perfeito. mas isso é você fora aqui, você tem liberdade para você falar isso. É, claro. Só para você ter uma noção, para você que está acompanhando aqui, essa semana, com relação ao trato animal, a França novamente fez uma coisa inédita, proibiu venda de animais pets, assim, em lojas pet. Deveria ser uma coisa no Entendeu? mundo inteiro, né? Você Proibiu compra um amigo? Não pode comprar um amigo, Exatamente. Justo, E também... você tirou elefante de circo, Pois é. tirou cavalo de circo, mas tá comprando passarinho, né? Exatamente. Como assim? Só porque ele ia ter uma estética? Como assim? Você sabe o que ele sofreu pra ser desse jeito? Tanto de experiência, cara. E aboliu também a questão Massa. de você ter circo utilizando animais. Claro. Então, assim, isso daí é uma coisa que a gente começa a pensar, cara, é referência. Aí que vem as referências, é o que você está falando de civilidade. Eu acho que também tem um fato do Brasil, a gente só teve aberturas e importações nos anos 90 com o Collor, né? Fato. Então, a gente ficou tão sedento, acho que, né, tão vidrado nas coisas de fora, e aí, inclusive o conceito de riqueza, de fato, não estou falando, né, de quem é rico antes disso, mas assim, o conceito do novo rico veio depois dessa época, né? Veio a partir dos anos 90. Então, a gente tem, isso explica um pouco o comportamento de achar que o do outro é melhor, o de fora é melhor, um europacentrismo. Acho que tem um olhar, por exemplo, esse movimento das artes de descolonização. Eu não sou afeito, não, mas eu acho que vale o exercício de observar e falar, puxa, mas isso existe também. Então, entende? De a gente, enfim, a discussão é grande. Mas a França, o que a gente pode dizer assim, é um país vanguardista, é o país dos direitos humanos, é um país que, né, é uma cultura que olha para o outro, e o cinema vai refletir isso, com certeza, né? Vai olhar para os povos, inclusive colonizados. Muitos dos filmes aqui são dramas de refugiados. E esse ano veio uma animação, que é a animação chamada A Travessia, La Traversée. Esses filmes, eu esqueci de dizer para vocês, são todos premiados, tá? São filmes que ganharam prêmios ou em Cannes ou em festivais europeus. Este filme, essa animação... E todo mundo pensa, animação é filme infantil. Ai, odeio. Não fala isso. Não fala isso. Não fala isso perto de mim, não, hein? E essa animação trouxe justamente a história de uma família que morava numa aldeia, eles eram refugiados e são expulsos da aldeia, porque, posto que são refugiados, eles vão para um campo de refugiados. Então, isso numa animação. Então, você entende essa quebra? Assim? Claro! Então, vem dramas de refugiados, vem dramas de um excelente chamado Rambo, Ódio nas Redes, um filme sobre redes sociais, até onde isso pode te levar. Tem um clássico do festival imperdível, quem puder assistir, vai passar amanhã, chamado Ilusões Perdidas. É um romance, é a adaptação de um romance do Balzac, que para muitos é o grande escritor da língua francesa, um romancista. É um filme que se passa no final do século XIX, que conta toda a história da imprensa, o início do jornalismo em Paris, como era esse entendimento de anúncio publicitário, política, publicidade, e tudo isso, né, naquela fotografia linda. O filme se passa em Paris, o filme é imperdível e muito longo. O filme tem 2 horas e meia de duração. Não, tranquilo. Vamos preparar. Nossa, eu tava mostrando aqui pra galerinha. Claro, ilustrar, né, Alex? E aí, Exatamente. falando já dessa questão dos filmes e tal, como que você enxerga essas produções hollywoodianas que retratam a França, por exemplo? Filmes como Ratatouille, por exemplo, que mostra a França, mostra essa questão dos restaurantes, da culinária, que é uma cultura de lá e tal. Esses filmes que são mais românticos, que falam que Paris é a cidade do amor. Cidade de luz. E tal. Cidade de luz. Quando você assiste esses filmes assim, você acha que eles estão sendo fiéis? Ou você acha que existe alguma parada ali meio off, meio, não sei se tá certo, estão querendo ganhar dinheiro com uma coisa errada? Você foi falar, eu lembrei do Woody Allen com Meia-Noite em Paris, eu pensei do Emily in Paris, que tá lá no Netflix, para quem tiver Netflix. Eu realmente, assim, minha opinião pessoal é que eu acho que tem campo para tudo e as pessoas precisam ter discernimento e olhar e tal. Eu, pessoalmente, não tenho, assim, uma crítica. Eu não assisto muitos. Entendi. Alguns eu assisto porque os alunos assistem, vão comentar, então é bom eu estar É bom você ali. emergir para poder dialogar, Mas né? eu, espontaneamente, ir ao cinema para ver isso, Entendi. menos, assim, bem Bem menos. Mas isso é pra vocês. Muam. Mignon. O seguinte, e é engraçado, por exemplo, eu tava acompanhando uma série agora chamada Versalhes, né? E tá dando babado aqui, né? E aí o que acontece? E estimula, eu acho assim que a grande riqueza de você assistir alguma coisa hoje, uma série, um filme, alguma situação, é você fazer o quê?
Depois que você está assistindo, ou durante que você está assistindo, que agora a gente também pode dar o pause, o pausezinho, parar, né? Ou em francês seria dar um pause. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous E plaît. aí o que acontece? Você simplesmente poder fazer a investigação da história para ver se ela realmente está condizente com o que ele está no roteiro. E aí as surpresas acontecem. Tem muita coisa que os caras inventam que realmente não tem nada a ver com bagaço. Mas esse é o poder da ficção. Exatamente. Então você falar eu gosto, não gosto, esse eu acho que, assim, a pergunta que você me fez é pessoal, nem é meu lugar gostar ou não. Entendi. Se eu puder responder, acho que é ok, assim. Entendi. Faz muito É quase na que minha indiferente. cabeça, é quase que indiferente. Entendi. Acho meio batido, mas aquilo talvez atinja um público. E tem um público para isso, e ótimo que tenha. E às vezes até, e querendo ou não, a gente tem que parar pra pensar que às vezes o público não tem contato assim com a cultura da França e tal. E às vezes um blockbuster desses que mostra uma cultura francesa, às vezes, Leva a França. às vezes desperta o interesse. Desperta Então a gente tem que curiosidade. pensar também que às vezes tem uma parte positiva, Ué, né? gente, as críticas pro Emily in Paris, eu li, porque, enfim, faz parte que as pessoas comentam no meu meio e tal. Elas são super verdadeiras. Olha aí. Então, assim, dizendo que ela frequenta, não sei se vocês assistiram, ela frequenta uma Paris rica. Fato. Ela frequenta altos restaurantes, ela frequenta rooftops, assim. Os lugares onde ela tá são as confraternizações das empresas, né, da empresa que ela tá, a vista pra torre, a vista pra isso. Quem é esse parisiense? Acho que também a gente esquece que, é francês. Não, peraí. A França tem recortes, Paris tem recortes como qualquer grande capital. É verdade. Então, menos. Calma, galera, calma. E é engraçado, porque nós estávamos falando de cultura, né? Você vê como a tecnologia, o inglês fez uma presença muito forte. Por exemplo, playlist, esses termos assim. E na culinária ainda permanece uma culinária de alta qualidade, permanece o francês. Na moda de alta qualidade, também permanece o francês. E nas inspirações arquitetônicas de alta qualidade, na arte também permanece Excelentes muito referências, francês. é isso mesmo. Então, essa visão. No cinema, a gente vai esperar uma alta qualidade, mesmo sendo realista? Como é que é o negócio? Sim, acho que cada país, cada sua cultura tem seu expoente, né? Então a gente fala de Hollywood, mas a indústria de Bollywood é muito potente. Muito. O cinema indiano é famoso no mundo inteiro, enfim. Né, e produz riquezas e tudo mais. A França, eu não sei se ela se pretende de fato a isso. Né? A gente tem que lembrar que os primórdios do cinema... O cinema nasce na França com os irmãos Lumière, né? Les frères Lumière. Então, tem que, assim, né, olhar um pouco para isso também. Eu não sei se o cinema se pretende a grandes produções, mas a gente tem grandes artistas franceses. A diva Catherine Deneuve. Eu falo diva porque, enfim, ela é muito consagrada. Ela está no Varilux deste ano. Olha que Um chique. filme do ano passado. O filme os filmes do Varilux são sempre filmes do ano anterior. Então, são filmes muito recentes, com uma curadoria muito especial, e também tem gente que fala, vou esperar para chegar no streaming. Então, melhor não esperar. Porque muitos filmes não vão para o streaming. É porque né? são obras únicas, né? Não dá pra você também sair rifando tudo. Às vezes vai, tá? Às vezes vai tá. pro... Como é que chama aquele da NET? Que tem uma seleção dentro da NET chamado... enfim, é uma Não. seleção premiada, lançamentos, Não, né? Acho que é alguma não. coisa assim. Não, lançamentos, um negócio assim. Net Isso Now, mesmo. exatamente. Então, alguns filmes vão pra lá, os premiados. Tá. Mas lá é pago. É né? pago, você tem Lá que comprar o pago. filme, E isso aí, mesmo. pro streaming, alguns vão, alguns não. Exatamente. Se lá é pago aqui também, então vem aqui no cinema. Qual que é a né? diferença, né, minha Não. filha? Vai viver a experiência do cinema. E aonde que está sendo veiculado o festival? O Varilux acontece em 44 cidades do Brasil inteiro, no mesmo momento. Então, ele começou dia 25 de novembro, vai até dia 8, que é amanhã. Tem que correr, hoje Putz. passam 2 filmes, amanhã mais 2. Então, ainda tem para assistir. Em Campo Grande, é com a rede Cinemark, lá do Shopping Campo Grande. Ai, que massa. Não, tranquilo. Maria, assim, mais tarde. Rua Antônio Maria Coelho, 17, 19, é o local para fazer o acesso à Aliança Francesa. Isso. Você trabalha lá. Exclusivamente lá. Exclusivo. E como que é exclusivamente em francês? Exclusivement là-bas. Como é que é? Aí agora eu quero que você fale. Eu já falei, já. Exclusivement Exclusivement là-bas. lá. Là-bas é lá. Não. Là-bas. Ah, é? Eu achei que era para lavar alguma coisa.
Là-bas. Muito bem, é exclusivamente là-bas. E aí, o que acontece? É muito importante a gente... Ele tá até orgulhoso agora. Hashtag mãe, filma isso aqui, mãe, você vai ver. Então, assim, pra gente poder se divertir e também ter contato com essa língua maravilhosa que é o francês, né? Seja sempre muito bem-vinda. Tá? Agora que a gente tá aí observando esse contato maravilhoso com essa cultura que é apaixonante. Né? É apaixonante. Quem sabe o que a cultura francesa trouxe pro mundo, evidentemente vai valorizar qualquer atitude. Cara, é muito legal. E para você que tá aí nos Foras da Curva, seja convidado, vai lá. Claro. Investir em cultura é assim. Né? E qual que é o expediente para você, por exemplo, as redes sociais da Aliança, se você quiser estar passando aqui pra gente também, para poder estar em contato. Só a respeito do Varilux, quem tiver interesse em saber a programação, conhecer um pouco dos filmes, o que vai passar hoje, eu quero ver se eu vou gostar e tudo mais, é só ir na página do Varilux, que é variluxcinefrancês.com, e aí tem o trailer, tem sinopse, tem tudo. Tá. Ou ir direto na página do Cinemark, aqui de Campo Grande. Massa. Também tem tudo isso, Perfeito. os horários, sinopse. As tarifas são as tarifas do cinema. Tá. E o que mais que eu posso falar? Sobre a Aliança, a gente tá na Maria Coelho. Quem tiver o Instagram aí é o @AF_Campo Grande. Ou Tá. coloca AF Campo Grande no Google, já vai achar que é o primeiro ranqueado. E queria agradecer muito pelo espaço. Vamos fazer mais um bloco. Eu quero fazer umas perguntas sobre algumas experiências na França. Oi! Eu quero saber. Dá pra gente fazer? Vamos rapidamente pro intervalo e a gente volta daqui a pouco com as tretas francesas. Eu quero saber as tretas dos Deus franceses. do Oui, céu. oui, mon amour. A bientôt. Os Foras da Curva voltam já já. Senhoras e senhores, sendo sempre muito bem-vindos a radiojara.com.br. Hoje um dia muito especial, ao querido Yuri Tavares. É isso mesmo. Nós estamos aprendendo uma língua nova, que minha na verdade filha. não é tão nova. Aprender que a gente tá falando tudo errado, gente. E agora nós estamos aqui justamente com o Márcio Sadi para fazer essa integração com a Aliança Francesa. É isso mesmo. E aí eu pergunto, como que são essas tretas que você deseja conversar? Esse é o nosso momento, né, pra gente ver. Eu quero perguntar, porque assim... Porque assim, Márcia, a gente sabe que cada país, cada cultura, assim, tem uma forma diferente de lidar com as coisas. As pessoas se comportam de maneiras diferentes, dependendo dos países. O Brasil é um país onde o povo é muito caloroso. A gente se abraça, a gente se beija, a gente quer sempre estar perto de todo mundo, da família. A gente, às vezes, é muito simpático na rua com uma pessoa que a gente nem conhece e tal. Mas eu quero te perguntar, quando você estava na França e você chegou para choque de cultura, você tentou fazer alguma coisa que era muito brasileira e os franceses falaram, o que você tá fazendo? Aqui a gente não faz isso não. Teve alguma situação que você olhava e falava, putz, cara, isso foi um mico. Que é brasileira. Eu acho que eu tive episódios assim na faculdade, porque a gente, na dureza da universidade, a gente também se ajuda aqui no Brasil. Não, peraí, eu te empresto um caderno e tal. E lá, cada um vivendo bem a sua vida. Então, ou a gente está acostumado, por exemplo, a acolher muito bem estrangeiro, ter um acolhimento, um plantão, isso. Então, a universidade muito austera e cada um ali e tudo mais. E aí, a questão nem era de língua, mas era da matéria mesmo, era uma universidade muito difícil. Agora, tem uma história engraçada para contar de uma professora da Aliança que uma vez me disse, brasileira, que tinha ido ao supermercado comprar sabão em pó e ela lá naquela, né, na sessão, escolhendo qual que eu vou querer. Tal. E aquela coisa brasileira de falar, nossa, mas tá caro, né? Vira do lado e fala, tá. E a pessoa do lado olhou num olhar de desprezo, tipo, tchau, querida, né? Não te conheço. E isso é interessante, porque a gente até fala isso nas aulas, a gente comenta tudo no Brasil, né? Ah, tá caro, tá isso, tá, com quem não conhece. Então, qual que é o entendimento deles? De que o seu corpo tem fronteiras também, ele tem o seu espaço. E quando você fala comigo eu não te conheço, você de alguma maneira tá ferindo. Tá o meu invadindo, espaço. né? Não deixa de ser, que pra gente é um choque, mas pra eles não é exatamente um choque, é tipo... Ei, Olha, caramba. Então, o Campo Grandense é meio francês, porque a gente não, a gente não fala com o nosso vizinho. É verdade. É verdade. Você sai assim, fala oi pro vizinho, isso vizinho. é muito doido de pensar, porque como é que eles fazem novos amigos, assim? Você tem essa resistência ao novo, ao quem eu não conheço. Como que funciona? Eu fico muito confuso, sabe, Alex? Eu acho que essas relações, elas são fluidas na cultura deles. Entendi. É que no nosso olhar você fala, nossa, Como que acontece, como que eles né? se conhecem? Como que eles se... Enfim, como que eles se relacionam. Então,
ou pelas instituições que a gente vive a vida inteira, né? Na escola, no trabalho, na academia, os círculos sociais, assim, né? Sociais, ou o amigo do amigo. Então, se a gente olhar, é um pouco como aqui. Entendi. Mas é talvez com menos espontaneidade e efusão. Assim, uma coisa muito brasileira que é você senta num bar, aí já junto com a mesa do outro, aí nem conhece, pega aquela zona. Para o francês isso é um pouco estranho, pode soar um pouco estranho, mas não é nada assim ofensivo. Ah, tá. Acho que também tem uma coisa de índole, a gente sente a outra pessoa, o que a pessoa quer evocar. Agora, você chegando, uma coisa que é muito forte na França, que a gente brinca na aliança lá, que é o nosso mantra, né? Você não vai para a França, você não chega falando com as pessoas, você cumprimenta a pessoa primeiro. Aí você vai falar, não, ok. Ok. Você vai no supermercado. Oi, moça, quanto deu? Não é oi, moça, quanto deu? Bonjour. Né? Então você tem. E se você não fizer isso, por exemplo, a gente vai na padaria, costuma falar, oi, vê 2, por favor. Oi, 2 franceses, por favor. Oi, uma baguette. Então lá, bonjour, monsieur, s'il vous plaît, baguette, papá. Tem um roteirinho ali. Porque senão é de mau tom. Não é de bom tom. Não vai te atender. Ele não é padeiro, ele está padeiro. Exatamente. Ele é um ser humano. E menina, falando nisso, pão francês lá é só pão? Brincadeira. Mas e aí, mas eu tenho uma outra questão que é... muda, né? Baguete. Tem uma outra questão que tem uma comediante que é alemã, e aí ela veio pro Brasil, tá fazendo stand-up aqui no Brasil e tal, e ela conta como que é a experiência de ser uma alemã no Brasil e tal. E aí ela falou que como ela já tá morando muito tempo no Brasil, e ela voltou pra Alemanha pra conversar com a família dela, ela levou alguns hábitos do Brasil pra lá. E aí, por exemplo, no Brasil, a gente tá no elevador com uma pessoa que a gente não conhece, a gente fala, putz, como tá o tempo, nublado, né? A gente fala do tempo. E aí ela resolveu falar isso na Alemanha, com um rapaz no elevador. E ela falou assim, nublado, né? E ele falou, sim, como sempre, você é idiota? Tipo assim, Por que você tá puxando assunto comigo sobre tempo? E aí ela ficou tipo, meu Deus, eu esqueci que eu não estou mais no Brasil. Existe alguma coisa do tipo, você foi pra França, quando você voltou, você trouxe alguns hábitos da França que aqui no Brasil é meio... Eu acho que sim, eu nem penso nisso. Eu nem penso nisso. Eu realmente acho eles bem educados. Entendi. Dentre várias críticas que eu tenho, porque somente um outro povo, né? Mas eu acho as pessoas assim muito... Não sei se é educação, mas assim, tem uma civilidade. Né? Tem uma coisa de, oi, tudo bem? Oi, por favor. E aqui a gente realmente, né? Ou uma coisa de... Tem um protocolo, né? Um protocolo. Mas eu acho assim, higiênico. Entendi. Isso. Então, por exemplo, você vai chegando na casa das pessoas, não, peraí, lá você não vai chegando, né? Tem uma... E eu acho que tem um respeito, que eu acho que é o que, de tudo, eu acho que é o que mais me toca, com a coisa pública. Então, por exemplo... Né, ônibus no Brasil muito acima da calçada, quem é deficiente, quem é... Então eles pensam nas mínimas coisas. Eu vi diversas vezes deficiente físico, né, assim, pessoas com mobilidade reduzida subindo, então o ônibus, né, desce a rampinha, tem toda uma adaptação para as pessoas, o cumprimento dos horários, sim, eles são mais pontuais, então tem uma coisa, né, na via pública, nas ruas, a sinalética, né, porque por que a gente é tão vem cá, tá. Porque também nada está informado. É verdade. Você chega no aeroporto, o primeiro lugar que você vai atrás de alguém para falar, oi, onde que é saída, onde que é o banheiro, onde que é isso, onde que é... Lá tá tudo, tem placas, as coisas estão escritas. É verdade. E isso diminui essa distância. Isso faz total sentido. Já que tem informação, não preciso pedir a informação para alguém. Entendi. Exatamente. Aqui, por exemplo, agora começaram a ver umas plaquinhas nesses últimos anos. Porque antes era assim, sabe aqui o supermercado tal? Aí você vira à esquerda, vai ter uma farmácia tal, que antigamente era bem famosa aqui na cidade, não vou falar o nome, porque já falei. E aí você vira à direita, no que chegar à direita, aí você vai ter uma grade branca, aí você pergunta de novo. Meu Deus. Entendeu? Era uma coisa assim. E, por exemplo, que para quem foi a Brasília, por exemplo, aqui já é bem assim, é W3, não sei o que lá, que acabou. É um código Morse ali no negócio, e aí você tem que pegar uma bússola e chegar lá, asa norte, tem que saber onde é o norte e pronto. E na França não é muito diferente, né? Por exemplo, aqui tem a Alameda tal, tem isso aqui, tem aquilo, aí você vai se posicionando. E aí já me aconteceu de perguntar uma coisa, a pessoa apontar pra placa. Mentira! Só leia. Mas se você olhar... Entendi. Aqui seria uma grosseria. Lá às vezes é só, não, tem uma placa aqui. Você não sabe. E às vezes ela até te ensinou pra você não precisar passar por isso de novo, né? É uma forma de ver, né? Acho que doideira. Tem um outro lado também. Tá? Tem que entender. Mas assim,
se a pessoa puder estudar um pouquinho de francês, melhora muito a vida dela. Entendi. Melhora bastante, né? Imagina. Maravilha! Que máximo! Você passou quanto tempo lá? 2 anos. 2 anos. Ah, então vai aprender a sofrer. E o que você recomenda para quem está vendo a gente aqui agora? Qual que é a experiência de fazer uma imersão num país com uma cultura tão antiga e tão referência como é a França? É uma pergunta que me é muito cara. Assim, acho que a França é um divisor de águas. Eu podia falar muito, mas é difícil pôr isso em palavras, porque a pessoa, quando ela vive uma experiência assim, ela realmente volta transformada. Eu acho que tem o divisor, assim, a gente vai com algumas expectativas. A universidade é mais difícil ou mais fácil, vai ser melhor ou isso. A gente vai com crivos da nossa cultura, né? A comida, o estudo, a vida social, isso. Quase que a gente adjetiva isso, né? Mas quando você está vivendo ali, existe uma compreensão do todo e você vê que existe um respeito mútuo e tem uma coisa muito, assim, bonita que a gente não tem na nossa cultura, dentre muitas coisas maravilhosas no Brasil, eu curto aqui, que é, assim, o tempo das coisas. Eu estou conversando com você, eu estou conversando com você. Entendi. E aqui a pessoa está em 30 coisas ao mesmo tempo, sempre. Eles chamam de l'art de la table, né? A arte da mesa. Então, quando você senta para fazer uma refeição, você vai fazer uma refeição. Aquilo tem uma duração um pouco mais extensa. Isso é uma herança da cultura deles, né? Então, a mesa tem uma importância, os produtos têm muita qualidade, às vezes são de pequenos produtores, então eles têm uma atenção, eu acho até que excessiva para a comida. O queijo da onde você comprou? Então, eles têm assim, a boulangerie, que é a padaria do bairro, que é aquela, que tem que ser aquela, porque é aquele padeiro. Então, eles têm, eu acho isso bonito, assim, tem o tempo da vida corre diferente. Entendi. E aí parece que as coisas ganham uma outra perspectiva. Assim, Sim, é muito interessante. É um tempo de qualidade que você gasta com as pessoas. É um país lindo de visitar. Eu concordo que agora o euro está um pouco complicado, o câmbio está... Né, se for só o euro, né, minha filha? Tá o câmbio, tá o motor, tá tudo tão complicado. Mas assim, fora, né, ser um país de muita beleza... as pessoas também colaboram para isso e para quem gosta do mundo das artes e museus é para se jogar, para se jogar, é muita coisa legal, assim, tudo, né? Não só cinema, mas assim, teatro não sei porque você tem que entender muito a língua e às vezes são coisas muito deles, mas museus maravilhosos, exposições, muita coisa gratuita ao ar livre. Né, eles têm esses projetos de política pública de lazer nos parques. Os parques são maravilhosos. Passeios né, nessa região dos castelos, que é uma região linda e para a gente muito diferente, porque a gente não tem essa história. Então, eu acho que vale muita coisa ali. Se você falar, mas eu só planejei para Paris. Pô, só? Poxa! Caramba! Mas eu me planejei para Campo Grande, eu tô visitando todas as coisas. Nem Campo Grande, nem Morro do Ernesto ainda. Morro do Ernesto, que vai lá, eu acho que assim, R$20. sentar num café, observar as pessoas, tomar um café, porque quantos elementos tem naquele café, os tipos sociais, o café, o jeito que eles servem o café, o garçom, que é uma figura. Isso tudo é muito rico, muito né? Legal. É muito legal. Cultura é cultura, né? Minha filha, é Isso, tudo. olha só, a gente teve uma conversa aqui, chegamos ao final. O que mesmo. não? Oui. Acabou. Abiantou. Se finir. E a gente, assim, agradece, tá? Muito a tua disposição de você vir aqui para conversar com a gente, porque eu sei que não é fácil, às vezes você tem uma agenda para você poder conciliar, vir aqui, principalmente no meio do furacão desse festival. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns mesmo por essa imersão nessa cultura e principalmente pela referência que você é aqui para Campo Grande. Puxa, Alex, muito obrigada. Eu queria só deixar assim um recado que eu acho que é a pupila dos meus olhos, o projeto da Aliança, né, nosso queridinho Overlux. Só explicar rapidamente por quê. Ele existe há 11 anos em Campo Grande, no Brasil, e há 6 em Campo Grande. Esse festival não vinha para Campo Grande de jeito nenhum. Olha. Até eu saber que ele estava em Jundiaí. Não sei se vocês conhecem a cidade de Jundiaí. E aí, espera aí. Né? E aí fui atrás de algumas pessoas durante alguns anos. E aí realmente faltava uma vontade de trazer, porque a gente tem salas super equipadas. Muito. As 3 salas de Campo Grande de cinema são
Excelente. referências nacionais. Excelente. Eu já fiz vários eventos lá, tanto no CI, quanto no Cinemark, quanto no Cinépolis. São salas assim que não deve nada para lugar qualidade. nenhum. Maravilhosa. Público tem. Eu Tem vou dizer pra público. vocês que o festival é super bem. Eles fazem depois um ranking das cidades brasileiras. De mais de 40 cidades. Campo Grande, não raro, fica em 19, 16. Olha. De mais de 40. Exato. Então, peraí, a gente está concorrendo com Rio, São Paulo, Porto Alegre, cidades assim, culturais no Brasil, as cidades do Nordeste. Imagina. Sempre tem muito público, enfim. Então, público tinha, estrutura tinha. E aí? Por que Cadê? não tá vendo? Então veio, e aí peço assim como um apelo para as pessoas de fato prestigiarem. Não é assim, vou num cinema francês. Eu vou ver cultura, eu vou ver algo diferente, né? E a gente tem essa carência aqui, né? Tem que Exato, resolver é esse verdade. problema. Não, e, por exemplo, só para você ter noção, gente, olha, a Varilux, a Prefeitura do Rio de Janeiro Cultura, Air France. Não, Air France, Clube Med, Farmon, Ingresso.com, Tereus, a Prefeitura, a Pátria Amada Secretaria de Brasil, Estado do Secretaria de Rio, Estado do Rio, Embaixada da França. a Embaixada. Rapaz, é muito patrocínio relevante que aposta na cultura e investe Sim. na Pois cultura. é. Sim. Então, meu queridão, a Varilux Cine Francês está aqui em Campo Grande, e sim, veio para ficar assim, e ainda tem 2 dias, hoje e amanhã, Com 2 filmes cada dia. Com 2 2 filmes. hoje, 2 amanhã. Aí, galera. para ó. você poder desfrutar aqui com a Isso. gente. Muito bem. Olha, Márcia, gratidão. Eu que né? agradeço, E o que pessoal, você muito. precisar de agora em diante, conta com a gente aqui da Rádio Jara, conta com os Foras da Curva em Obrigada. particular, pra gente sair junto aí e promover todo esse movimento maravilhoso. Exato. Não, Exatamente. vamos aumentar e trazer mais pessoas para fora da curva. Perfeito. E agora eu gostaria de agradecer. Muito obrigado, Márcia. Eu sou um Merci. grande fã de línguas, assim, de culturas. Então, muito obrigado por ter conversado comigo. Eu tinha várias dúvidas, tirei várias dúvidas aqui. Tô super feliz. Muito obrigado, Eu que Márcia. agradeço o espaço, agradeço em nome da Aliança também, porque esse acaba sendo um trabalho assim de causa, como eu disse, de É verdade. educação, de trazer as pessoas para, enfim, para largar mentes e corações. Muito obrigada. Muito bem. E aqui a gente encerra sempre da mesma maneira. Eu sou Alex Figueiredo. E Je suis Alex Figueiredo. Je suis Yuri Tavares. Brincadeira. Eu sou Yuri Tavares. E eu sou a Márcia Sabino. E junto com vocês somos os Foras da Curva. Daqui a pouco, depois dos comerciais, tem mais Foras da Curva pra você.